Horóscopo para o dia 21 de dezembro de 2020. Áries, talvez por influência da conjunção entre Júpiter e Saturno em Aquário, tenderá a querer dar uma inovada em seu modo de ser, e através da característica de iniciativa conhecida por seu signo, é até capaz que adote uma postura rebelde contra as situações que estão cristalizadas, mas que percebe já ter perdido o sentido, necessitando se atualizar para se adaptar à realidade atual. Com tanta energia assim, várias ideias vão surgir para você, o que é uma faca de dois gumes, pois é bom que se tenha um leque vasto, mas se não determinar prioridades, tais ideias vão continuar apenas como ideias, e assim tudo permanecerá na mesma condição, vindo a se sentir incapaz por não saber o que fazer. Outro cuidado que também terá de tomar é para não querer mudar apenas por mudar. Mesmo dentre o que está cristalizado, certamente há muitas coisas boas que não necessitam de ajustes, e outras que precisam apenas de pequenas adaptações para atender às necessidades do momento e as que se podem prever, e assim serem reaproveitadas. Ou seja, procure, na medida do possível, optar pela evolução, não pela revolução. Caso contrário, a oportunidade de mudar algo para melhor acabará se tornando num caos pior que o anterior, revivendo problemas antigos. Touro, você tenderá a analisar os frutos que anda colhendo em sua vida, se são agradáveis ou não. Como se prega em diversos textos sagrados, nós colhemos apenas o que plantamos, e não importa se são coisas boas ou ruins. Essas sementes, que viram plantas até gerarem frutos, são formados por nossos pensamentos, sentimentos e emoções, sejam direcionados a outros ou a nós mesmos, e talvez tenha aquela postura de estimação, por ser bem cômoda, que está produzindo apenas frutos podres, em que às vezes nem de adubo está servindo. Estas sementes são muitas vezes a vibração do vitimismo, da necessidade de atenção, dentre outras. Afinal, quando tudo vai bem, amamos atribuir o sucesso a nós mesmos. Porém, quando não dão certo, não perdemos tempo para encontrar culpados por coisas que temos total responsabilidade. O problema de tal postura, fazendo o papel de vítima, é que tira o poder de suas mãos para transmutar em algo que gere frutos excelentes, como os que chamamos no mercado de tipo exportação. Seria interessante colocar numa balança se a manutenção de tais árvores continuam valendo a pena para você, já que não é possível aproveitar coisa alguma da colheita. Por mais que tenha nutrido certo apego, certamente terá mais ganho se arrancar tais árvores de sua vida para plantar sementes melhores, vindo a ter frutos que realmente façam você crescer, e crescer bem. Apenas você poderá tomar tal decisão, pois o solo fértil universal dá tudo o que se lança nele, e apenas está aguardando sua mudança de atitude. Gêmeos, por mais que esteja vivendo em situação boa em determinadas áreas de sua vida, talvez você tenha desconfiança de que algo está para dar errado, já que se trata de um padrão em sua vida, tendo ocorrido em outras oportunidades. Se poderia dizer que a desconfiança seria a intuição informando que algo não vai bem, mas não é bem assim neste caso. Determinados padrões costumam se repetir devido ao que vibramos, pois aprendemos ao longo da vida diversas crenças limitantes, e como o já ter passado por situações semelhantes pode ter tido um impacto emocional bem forte, gerou certo trauma, tomando isso como verdade. Com isso, acabamos vibrando repetidas vezes que o pior vai acontecer novamente, e isso se torna real,
seja devido às movimentações energéticas causadas porque vibrou isso, ou porque realiza ações inconscientes que te sabotam, fazendo com que sua profecia se torne verdade. Portanto, seria interessante investigar tais padrões nocivos de pensamentos e começar a transmutá-los, vibrando exatamente o oposto, e sempre com o astral alto. A tendência será que, aos poucos, as coisas vão se tornando cada vez melhores para você, mais firmes. Não digo que fins poderão acontecer, pois haverá possibilidade. No entanto, deverá continuar com a prática proposta, pois precisa se lembrar que tudo o que atraímos para nossa vida é o que está na mesma frequência vibracional que a nossa. Com a elevação da sua, haverá a desconexão, mas o que virá para preencher tal espaço vago também será melhor. Câncer, é possível que venha a começar algo novo nesta segunda-feira. E quando digo começar, não estou falando apenas por iniciativa própria, mas até a própria existência te colocar em situações novas para que evolua. Por ser algo desconhecido, é possível que venha a sentir certa relutância, já que a maioria dos inícios são difíceis, e assim pensar em abandonar tais situações, retornando para sua zona de conforto. Portanto, não vão faltar motivos para dispersão, pois a tendência é que queira não estar em tais situações, e assim sua mente estar em outro lugar. Porém, tal postura não ajudará muito, pois poderá se complicar em momentos que requerem certa atenção. Tudo bem que poderá ser desagradável, mas faça um esforço para ultrapassar tais novos desafios, pois você terá toda a proteção espiritual que necessitar, e por mais que pareça sozinho, os seres de luz estarão ao seu lado te ajudando. Mas, para que isso tenha efeito prático, vai necessitar de sua postura de querer evoluir, com o desejo de vencer os obstáculos. Se mantendo perseverante, mais cedo do que imagina conseguirá fazer tudo de maneira fácil e rápida. Leão, apesar de ser delicioso desfrutar de tudo que ofereça prazeres imediatos, talvez seria uma boa ideia pensar em encontrar algo que te proporcione o mesmo, mas com um período mais prolongado. Tudo bem que normalmente o que consegue entregar isso exige certo esforço, e nosso corpo, por tendência natural, prioriza mais o aqui e o agora, sem se preocupar tanto com a posteridade. No entanto, talvez valha a pena observar se não há possibilidade da fonte de prazer imediato acabar um dia, ou simplesmente ser necessário aumentar a dose. Por exemplo, usuários de drogas, tanto ilícitas como lícitas, onde neste último grupo se encaixam cigarro e bebidas alcoólicas, tendem a aumentar o consumo com o tempo para se sentir bem. Aliás, aí vai um ponto que muita gente não pensa direito. Ninguém se droga para se sentir mal. Até os usuários de drogas pesadas realizam seu consumo para sentir o que chamam, ao menos no Brasil, de barato, que é como chamam o bem-estar, e principalmente porque elas oferecem isso de maneira rápida. Elas influenciam no funcionamento do cérebro para a liberação de certos hormônios e neurotransmissores que proporcionam bem-estar, embora o efeito também seja rápido. O problema é que o organismo fica saturado a partir de certo ponto, necessitando de cada vez mais no organismo para causar o efeito de antes, do mesmo modo que as células para serem afetadas pela insulina para o armazenamento de glicose em forma de glicogênio em quem sofre de diabetes mellitus, ou diabetes tipo 2. Saindo da explicação de fisiologia do corpo humano e voltando à leitura,
poderia solicitar a espiritualidade para que consiga encontrar maneiras melhores de se sentir bem, onde não haja danos ao organismo por ter de aumentar a dose, além de outros tipos de prejuízo. Um deles, se quiser optar pelo caminho mais curto e conhecido, é a meditação, já que ela permite que nos sintamos bem, além de tornar nossa mente mais relaxada e respirarmos melhor, causando diversos benefícios. Com o tempo, ou mesmo nesta segunda-feira, já consiga sentir os benefícios diretos e os indiretos da mudança de prática que vier a adotar. Virgem, é possível que se dedique mais a realizar seus hábitos mais conhecidos, não estando muito aberto para o novo. Por outro lado, nutrirá a esperança de que com tal atitude as coisas simplesmente mudem para melhor, conforme deseja. Bom, sinto muito em dizer que não vai rolar. Se você almeja que algo seja diferente, isso apenas será possível se adotar posturas diferentes, e às vezes nem na forma, ou apenas na forma, mas obrigatoriamente na essência. Mudar é difícil, e sair do seguro muitas vezes é assustador. Mas como diz o ditado, os melhores frutos estão nas partes mais altas das árvores, pois são poucos os que se arriscam para ir até lá para pegar. Será uma questão de escolha, continuar a fazer o mesmo para manter sua realidade atual, ou se mover para se abrir à possibilidade de que o novo e desejável entre em sua vida. Não há omelete sem quebrar os ovos, e alguma coisa terá de ficar pelo caminho. Caberá escolher o que é o melhor para você. Libra, terá de tomar um cuidado especial para não se deixar cair na tristeza apenas porque o bolo veio sem a cereja de cima dele. Isso porque sua motivação estará em alta, e por conta de tal estado, terá diversas ideias e muita força de vontade para colocar em prática. Você poderia aproveitar tal pique para colocar todo esse fluxo de inspiração para resolver questões difíceis de sua vida, mas que já está na hora de dar um fim, pois até mesmo já considera estar num tempo extra em sua vida. A chance de que dê certo, inclusive com reconhecimento, será alta. Porém, algum desejo ficará para trás, e foi isso que alertei no início. Pode ser que com tal resolução, algo que nutria certo apego se vá junto, pois fazia parte. No entanto, vale mais a pena se alegrar pelo grande problema que se vai do que pelo pequeno benefício que irá junto com ele. Tudo bem que há certas coisas que dizemos ser um mal necessário, vendo a necessidade de manter apenas por causa de uma parte que nos beneficia. No entanto, também se deve colocar na balança se o mal atrelado a este bem não está causando mais estragos do que a parcela que te é útil. Acredite, certamente haverá alternativas melhores para suprir o que se vai, sem precisar ter de aturar algo não desejado. Escorpião, é um dia em que pode ser bem útil se vier a priorizar seu estado vibracional durante os períodos de descanso. Isso porque, através da correria do dia a dia, em que um turbilhão de informações chega a nós, acabamos por nos sentir insatisfeitos, e assim naturalmente entramos sem perceber em frequências que apenas nos conecta com mais fontes de insatisfação. Daí vêm as discussões ferozes entre ideologias políticas e vários outros embates que vêm ocorrendo, aliados às redes de desinformação. Porém, isso é apenas perceptível através da consciência da própria vibração, sem querer olhar para o que o externo está nos mostrando. Não estou dizendo para se distanciar de tudo e ir para o Himalaia. Nós podemos ter acesso a elas, mas sem nos envolver emocionalmente e sentimentalmente,
de modo a não entrar na frequência. Aliás, elas são excelentes como ferramenta oracular. O que enxergamos fora é o que está dentro de nós, e assim, se não agrada, podemos fazer a mudança interna, vibrando o oposto. Os problemas não são as informações, mas o que se faz com elas, também considerando o valor agregado dos propagadores. A ideia é que procure se conectar à sua paz interior, o que atrairá informações do tipo, ou que tome a iniciativa de procurar conteúdos que elevem sua frequência vibracional. O clima já anda pesado demais para que contribua com isso, além de atrair os frutos dele para a sua vida. Certamente você merece coisa melhor. Sagitário, é possível que algumas situações em que coloque seu empenho não saiam conforme o esperado, e considere assim como uma derrota. Porém, precisa ficar atento para não deixar ser levado pelo sentimento de culpa, ficando paralisado e acreditando que tudo está perdido. Primeiro, precisa entender que você teve sim responsabilidade pelo que ocorrer, o que indica que pode fazer algo a respeito. Em segundo lugar, nem sempre uma perda é uma perda, e sim a abertura de novas possibilidades. Na pior das hipóteses, já sabe como não proceder. E com um olhar mais atento, se acalmando primeiro, será possível que enxergue outros detalhes, por onde poderá agir. Contudo, não será momento de esperar as coisas caírem do céu, e sim de pôr as mãos na massa. Resultados maiores do que esperava serão possíveis se deixar o grande medo da culpa de lado, tornando-o pequeno através da responsabilidade de criar sua própria realidade. Capricórnio, você precisará ter consciência de seus pensamentos nos momentos de pausas de suas atividades, pois tenderá a focar seus pensamentos em situações passadas que deixou passar, e que por isso se encontra na condição atual. O problema disso é que poderá estar num dia magnífico, onde tudo o que faz dá certo, mas trazer à consciência tais lembranças e poder ser tentado deixar que seu dia se estrague, virando em 180 graus. Mas caso não consiga evitar, veja pelo lado de que fez o que pôde, pois acreditou que era o melhor para aquele momento, e que provavelmente outros fatores foram levados em consideração para evitar a escolha que hoje considere como ideal. Se livrando desse peso, talvez você venha a descobrir, inclusive, que tal oportunidade se encontra disponível, e de um modo mais favorável do que no passado, possibilitando que aproveite. Muitas das coisas que consideramos impossíveis se tornam assim porque definimos dessa forma. Mas se acreditamos que é possível, cedo ou tarde a oportunidade surge. Pode não ser a mesma, mas poderá estar mais adequada às suas necessidades e condições, sendo realmente o momento certo para ela. Aquário, estará com a sensação de ser onipotente, onde terá as condições de fazer tudo o que desejar, alterando toda a realidade em sua volta. Talvez isso seja, inclusive, as energias da conjunção entre Júpiter e Saturno em seu signo na mesma segunda-feira. No entanto, tamanho poder poderá ser muito bom ou muito ruim, dependendo unicamente de como vai usar. E nisso, deixar-se levar por um dos dois erros, que é o de ignorar todo mundo para satisfazer apenas a sua vontade, ou pelo fato de se sentir poderoso, desejar atender apenas aos interesses dos outros e esquecer de sua necessidade. Não importa para qual lado vá, a cobrança saturnina não deixará impune, sendo afetado pelo karma de suas atitudes. Sendo assim, procure seguir o caminho do meio.
Você tem necessidades, e os outros também. Satisfaça a todos. Aliás, uma das palavras que definem seu signo é a igualdade, onde ninguém é melhor que ninguém. Se prezar por tal valor, os melhores karmas vão retornar para você. Peixes, por mais que seja bom desfrutar das maravilhas que a vida tem a oferecer, precisará entender que tudo tem um momento certo, e que talvez tentar unir o que te faz bem com o que é necessário fazer sem uma análise um pouquinho mais apurada poderá resultar em situações desastrosas. Isso porque piscianos são muito sensíveis, e deixam-se levar pelas vibrações do ambiente, ou mesmo de músicas tocadas em algum aparelho, com uma facilidade tremenda, e assim esquecer do mundo. No entanto, algumas tarefas necessitam de foco, e qualquer desvio de atenção, mesmo que por um segundo, podem complicar bastante as coisas. Sendo assim, procure estabelecer prioridades nesta segunda-feira, baseada em atividades que necessitam de atenção redobrada, de modo que, caso venha a ter alguma ideia de incorporar algo ao ambiente que deixe o clima mais leve, consiga identificar a chance de riscos. Se os riscos forem de acontecimentos graves, é bom que se deixe o sublimador de sua frequência de lado. Paciência. Porém, é uma excelente oportunidade de conseguir se elevar sem a ajuda de algo externo. Tal medida aumentará as possibilidades de ter um dia tranquilo e produtivo. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.